E aí, hoje a gente vai fundo numa das ideias mais potentes da filosofia, daquelas que ajudam a encarar a realidade de frente. E o mais incrível? Ela nasceu de uma luta pessoal gigantesca. A gente está falando, claro, de Friedrich Nietzsche e da sua fórmula para a grandeza. Para a gente entender de onde veio essa ideia, precisamos voltar para 1882. E olha, o cenário não era nada bonito. Se a gente olhasse para o Friedrich Nietzsche naquela época, a gente veria um cara no fundo do poço. Sério, os livros dele eram um fracasso, ninguém dava a mínima para as ideias dele. E para piorar, a saúde era super frágil e ele vivia numa solidão intelectual que era simplesmente avassaladora. Era o cenário perfeito para o desastre, né? Parecia o fim da linha. Mas é aqui que a coisa fica genial. Em vez de se deixar esmagar por tudo isso, Nietzsche fez o oposto. Ele pegou toda essa dor e transformou em filosofia, uma filosofia radical. E aí fica a pergunta: o que de bom pode nascer de um abismo desses? Então vamos lá, vamos entender isso direito. Para a gente sacar a solução que o Nietzsche propôs, primeiro precisamos entender o problema que ele diagnosticou. E que problema era isso? Uma crise de sentido, uma crise geral, que ele batizou de niilismo. O que é esse tal de niilismo, então? Para o Nietzsche, é aquele momento na história em que, sabe, todos os pilares que sustentavam o sentido da vida começam a ruir, aquelas grandes certezas, Deus, uma moral única para todo mundo, a verdade com V maiúsculo, tudo isso, de repente, perde o valor. E o que sobra no lugar? Um baita vazio existencial. Mas por que isso aconteceu? De onde veio essa crise toda? Como foi que a nossa própria cultura criou as bases que agora estavam desabando? A pergunta que ele se fez foi essa. E a resposta que ele encontrou? Essa é surpreendente. É aqui que a investigação dele fica profunda. Nietzsche foi lá na raiz do problema e encontrou que ele via como um erro fundamental de todo o pensamento do Ocidente. A gente inventou dois mundos. Uma ideia que, segundo ele, começou lá com Platão e depois foi, digamos, aperfeiçoada pelo cristianismo. Olha só que interessante essa divisão. De um lado, temos o que ele chamou de Wahre Welt, o mundo verdadeiro. Pensa num lugar perfeito, eterno, divino, tipo o céu do cristianismo ou o mundo das ideias do Platão. E do outro lado, o nosso mundo. O mundo do devir, do vir a ser, o mundo imperfeito que muda o tempo todo, o mundo real. O problema é que, ao supervalorizar esse mundo perfeito, a gente acaba inevitavelmente desvalorizando o único mundo que a gente tem. E essa é a grande sacada do Nietzsche. O ponto crucial é este. Ao inventar um mundo melhor lá no além, a gente aprendeu a olhar para esta vida aqui, a única que existe de fato, com um certo ressentimento, como se ela fosse só uma etapa inferior, sabe? Uma passagem ou até um castigo. A gente aprendeu a negar a realidade em nome de uma promessa. Ok, então temos essa negação da realidade como pano de fundo. A partir daí, Nietzsche vai ainda mais fundo. Antes de apresentar a solução dele, ele age como um médico e primeiro diagnostica os remédios errados, as curas falsas que a humanidade criou para tentar lidar com o sofrimento. E aqui a gente vê as duas principais rotas de fuga que ele identificou. De um lado, o cristianismo, que oferece uma fuga para cima, para um outro mundo, o céu. Do outro, o budismo, pelo menos na interpretação dele, que oferece uma fuga para dentro, em direção ao nada, ao nirvana. A ideia seria apagar o desejo para apagar o sofrimento. O ponto do Nietzsche é que, no fundo, os dois caminhos partem da mesma coisa, um medo da dor e uma negação da vida real, da vida como ela é. Certo. Então, se essas são as curas que não funcionam, qual é a receita radical do Dr. Nietzsche? É aqui que a gente chega no coração da filosofia dele, no grande conceito amor fati. Amor fati. Em latim, isso quer dizer amor ao destino. Mas atenção, isso não tem nada a ver com se conformar, com aceitar as coisas de cabeça baixa. Não é resignação. É um amor ativo, um amor que afirma tudo na vida. Tudo mesmo, o bom, o ruim, o que já foi e o que ainda vai ser. É a gente olhar para a nossa história inteira, para as vitórias e para as tragédias, e sacar que cada pedacinho dela foi essencial para a gente ser quem a gente é hoje. E essa frase dele, nossa, ela resume tudo perfeitamente. A fórmula para a grandeza, para ele, é essa: não querer que nada seja diferente, nem no passado, nem no futuro. Nunca. Porque se a gente tira uma única peça,
a construção inteira da nossa vida desmorona. Não é sobre tolerar o destino, é sobre amar o destino. Mas, na prática, como é que isso funciona? Bom, são 3 passos. Primeiro, reconhecer que o sofrimento existe e faz parte do jogo. Não é um defeito do sistema, não é um castigo, é parte da vida. Segundo passo, aceitar a necessidade de tudo o que aconteceu. Cada evento, bom ou ruim, tinha que acontecer para te trazer até aqui. E terceiro, que é o passo mais poderoso, transformar tudo isso em potência. Pegar a adversidade, a dor e usar como combustível para crescer, para criar, para se tornar mais forte. É por isso que o Nietzsche dizia que o amor fati é um tipo de pessimismo forte. Vamos pensar na diferença. O pessimista fraco, ele olha para o sofrimento do mundo e conclui: a vida não vale a pena, é um erro, eu quero fugir disso. Já o pessimista forte, que ele chama de artista trágico, olha exatamente para o mesmo sofrimento, para o mesmo horror e diz: sim, a vida pode ser terrível. E ainda assim, ela é magnífica. Eu digo sim a ela. Ok, tudo isso é muito bonito, mas, vamos ser sinceros, é uma filosofia bem exigente, né? Como é que a gente sabe se está de fato vivendo o amor fati? Bom, para isso, Nietzsche criou um teste, um experimento mental poderosíssimo para medir o nosso compromisso com a vida. Imagina a cena. Um demônio aparece no meio da sua noite mais solitária e te diz o seguinte: essa vida que você vive, cada segundo dela, você vai ter que viver de novo, e de novo, e de novo. Inúmeras vezes, para sempre, exatamente igual. Pensa nisso, cada alegria, mas também cada dor, cada momento de tédio, tudo, repetido eternamente. A primeira reação não seria se jogar no chão e amaldiçoar esse demônio? Mas aqui está o pulo do gato. O eterno retorno não é para ser uma teoria sobre como o universo funciona. Nietzsche não estava dizendo que isso acontece de verdade. É uma ferramenta mental, um teste psicológico, uma espécie de bússola para guiar as nossas decisões. E o objetivo desse teste é simples e, ao mesmo tempo, brutal. É nos forçar a viver de um jeito que a gente estaria disposto a repetir para sempre. Cada decisão vira uma pergunta. Eu viveria esse momento de novo? E de novo? Por toda a eternidade? É um jeito de nos fazer criar uma vida a qual a gente possa dizer um sim gigante. No fundo, é a medida final do nosso amor pela nossa própria existência. E com isso, a gente chega ao grande objetivo de Nietzsche. Depois de toda a jornada, de quebrar as ilusões, de encarar o vazio do niilismo, de abraçar o próprio destino, o que resta? A vontade de se tornar alguém que apenas diz sim, um sim total, incondicional, para a vida inteira. Com toda a beleza dela, com todo o horror, com toda a sua glória trágica. Essa é a verdadeira essência do amor fati.